Boa tarde, meus irmãos, tudo bem? Temos aí 1 minuto para iniciar o nosso estudo, aquele costume de culto, né? Também é um culto ao Senhor, né? Tudo que nós fazemos em ato de adoração é um culto ao Senhor. E isso nos deixa contentes, né? Como vocês estão? Vamos dar um tempinho aí, porque até agora não entrou ninguém. Amém. Bom, vamos lá, mais um dia do nosso estudo de avivamento, sobre o avivamento verdadeiro. Nós estamos falando sobre as condições para que venha um avivamento, né? No primeiro dia nós falamos a respeito de humilhação, sermos humildes. No segundo dia, arrependimento. Ontem nós falamos sobre santificação. E hoje falaremos sobre fé, oração e jejum. Coisas que andam juntas aí de mãos dadas, né? Então são coisas que nós devemos praticar, buscar entender, buscar conhecer no nosso dia a dia, na nossa luta diária. São coisas, a fé que nos ajuda a sabermos, a termos um norte, a oração que nos traz a comunhão, né? E a intimidade, e o jejum que mostra que nós estamos totalmente submissos e entregues à mão do nosso Senhor. E uma das coisas que nós precisamos saber e entender e buscar compreender é que, como eu disse ontem, Ele não é nosso servo, Ele é nosso Senhor. Nós somos servos do Senhor. Então Ele nos chama para servir, Ele nos chama para um propósito único, para um propósito certo, para algo que Ele já preparou, tanto na minha vida quanto na sua vida, de levar a palavra de Deus adiante, de falar sobre Cristo, de ajudar pessoas, aconselhar. É por aí que a coisa funciona. Então nós precisamos buscar a conhecê-lo e assim, dessa forma, buscar essa intimidade com Ele, buscar essas coisas, ter essas qualidades para que venha um avivamento sobre nós. Para que venha um avivamento sobre a minha vida pessoal, sobre a sua vida pessoal, sobre a nossa igreja, sobre todos aqueles que precisam e necessitam ver essa glória maravilhosa do nosso Senhor. Amém? Paz do Senhor, Dona Carminha. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim a Te darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo, ó Cristo, a Te entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei.
entrego. Ó, que gozo, ó meu Senhor, paz perfeita, a paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregamos em Tuas mãos, Senhor, tudo colocamos em Suas mãos. Neste momento, Pai, nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão sobre os nossos pecados, sobre as nossas faltas, sobre as nossas iniquidades, Pai. Senhor meu Deus, tende misericórdia de cada um de nós, tende misericórdia de cada um daqueles, Senhor, que buscam em Ti essa verdade, essa realidade que é o Senhor, Pai. Oramos pela vida do nosso pastor Ronei, que esteve aí passando esses dias mal. Sim, Deus, mas o Senhor já tem restaurado, já tem colocado a Tua mão. Oramos pela nossa irmã Zilda, Dona Zilda, que o Senhor, Pai, a proteja, cuide dela no momento da cirurgia. Leve as mãos dos médicos, cuida, Senhor, dê toda a estratégia, dê toda a sabedoria, todo o conhecimento àqueles que estarão ali cuidando, tratando dela, Senhor Deus. Oramos pela vida da Nice, para que o Senhor cuide também dela, Senhor, de tudo aquilo que a tira de repente, todas as dores, tudo aquilo, Pai, nós colocamos em Tuas mãos. Pedimos pelo nosso lar, pedimos pelos nossos filhos, pela nossa família, pelos nossos cônjuges, pela nossa igreja, os pastores, Senhor Deus, tudo nós entregamos nas Tuas mãos, pois o Senhor é o único que é digno, Senhor, de receber. E tudo isso é para a Sua glória, Pai. Tudo isso é para a glória do Senhor. Não para minha, não de mais ninguém, Senhor Deus, somente para Ti. Peço que o Espírito Santo nos conduza neste momento de estudo, Pai. Que direto do céu venha essa mensagem, que confirme em nossos corações a verdade e a realidade do Seu Evangelho, Pai. É isso que nós pedimos, já em ação de graças, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Somos gratos, nos colocamos diante de Ti, Pai, porque o Senhor é bom e Sua misericórdia dura para sempre, Deus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, gente. Vamos ao nosso 17º dia. Quarta condição. Fé, oração e jejum. Fé, oração e jejum. São 3 coisas poderosas que mudam... Opa, o microfone caiu aqui. Peraí, deixa eu colocar no lugar. São 3 atitudes poderosas que mudam a vida do cristão, do adorador, daquele que veio para adorar, daquele que coloca a sua vida aos pés da cruz diante do nosso Senhor. Fé, oração e jejum. Sem fé você não consegue orar. E sem fé e oração você também não consegue jejuar. Porque elas te darão a fortaleza, elas te darão força, te carregarão e te ajudarão nessa caminhada, amém? Vamos lá? A vida cristã, deixa eu só dar uma baixadinha no fundo aqui. Um momentinho só. Amém? A vida cristã é cheia de mistérios. E existem muitas coisas difíceis de se entender no nosso relacionamento com Deus e na forma com que Ele atua. Óbvio, porque os pensamentos de Deus são maiores do que nós. Nós nunca teremos um desejo, uma vontade, se ela não estiver alinhada com a vontade de Deus, você pode ter certeza, não vai acontecer. Mesmo que você faça pela força dos seus braços, durante um período de tempo você consiga carregar isso com você, mas com o tempo tudo isso se perderá, porque não tem a presença de Deus, se não estiver alinhado com Deus. Amém?
Isso pode te afastar desse relacionamento com Ele, te levar a pecar, te levar a falhar, te levar a errar. Tá? Então, presta bem atenção. Tudo deve estar alinhado com Deus. Você às vezes não deve entender como as coisas vão acontecendo. Às vezes você fala, por que é assim? Por que tem que ser desse jeito? Mas se você prestar atenção que tudo que vem de Deus é perfeito e agradável, isso já muda o nosso ponto de vista a respeito disso. Amém? Ao pensarmos em pedir a Ele que envie um avivamento espiritual, sempre teremos a seguinte dúvida. O avivamento virá porque estamos pedindo ou Deus é que tem determinado o tempo que irá acontecer? A essa altura, depois de tudo que nós... Boa tarde, Dona Olímpia. A esta altura, não devemos entrar no mérito desta questão e simplesmente continuar pedindo a Deus que nos tire da situação de frieza espiritual e transforme nossas vidas, igrejas e nação, enviando um poderoso avivamento. Então, nós não precisamos nos preocupar, amém, no tempo, quando nós temos que continuar buscando, nós temos que continuar lutando contra a carne, nós temos que continuar ali, firmes e fortes, perseverando a respeito deste assunto. Andando nos caminhos corretos, fazendo as coisas de forma correta, nos santificando, nos humilhando, nos entregando, nos arrependendo daquilo que nós fazemos, daquilo que nós cometemos dia após dia contra Ele, que leva novamente Cristo à cruz. Então, é muito importante nós não nos apegarmos quando isso vai acontecer, mas ter a fé e a certeza que vai. No determinado momento, no momento certo, no momento que Deus achar que deve ser, vai acontecer. Entendeu? Para isso, precisamos de 3 ingredientes fundamentais. E esses 3 ingredientes é a fé. Primeiro, a fé, o firme fundamento daquilo que não se vê. Mas nós cremos porque Deus é Deus. E Ele disse que vai e vai. Amém? Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Lá em Marcos 11, 22 e 23 está escrito isso, capítulo 11, 22 e 23. Então, se nós tivermos fé e crermos que tal coisa acontecerá, mentaliza, coloca isso como um propósito na sua vida, mentaliza aquilo e todos os dias coloque aos pés de Cristo, coloque aos pés de Deus e fale, Deus, vamos orar. Deus me ajuda, faça com que isso aconteça. Se for a tua vontade, faça que isso aconteça. Então Jesus diz, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atira ao mar, e não duvidar no seu coração, isso acontecerá. Ele dá um exemplo de um monte, porque eu sei que você vai falar assim, mas poxa, como assim? Meu amigo, Deus vai fazer um sobrenatural e vai usar as coisas naturais para que muitas coisas aconteçam, para que milagres aconteçam, para que mudanças aconteçam. Então nós precisamos nos atentar nisso. Por isso que às vezes a Bíblia tem algumas figuras de linguagem que nós precisamos buscar compreender a fundo. Amém? E quando nós tivermos dúvidas, pergunte para alguém. Precisamos pedir a Deus que envie um avivamento espiritual, crer que a nossa nação será transformada e começará a temer a Deus. É isso, e isto é uma questão de fé. Pedir esse avivamento, esperar isso é uma questão de fé, porque é esperar que aconteça aquilo que você ainda não viu, mas verá. Se você tiver fé, se você persistir, se você buscar e ser constante naquilo que você deseja. Precisamos crer que é possível. Devemos crer no grande poder de Deus e crer que Ele responde nossas orações. Porque se for ao contrário, meu amigo, se for ao contrário, que fé é essa? Que Deus é esse? Que diz que o próprio Filho, que Jesus Cristo diz, se tiveres fé, tenham fé em Deus. E eu lhes asseguro, Jesus Cristo diz, tenham fé em Deus e eu lhes asseguro. Então, a questão ainda vem de outra situação. Está alinhado a tua vontade com Deus? Esse avivamento que você está pedindo com que motivação? Precisamos ver e olhar a motivação do nosso coração. O porquê nós queremos determinadas coisas, o porquê nós ansiamos por determinadas coisas. Amém?
Tem pessoas que ainda não têm um coração humilde preparado, de repente, para ser usado por Deus e confundir que Ele, na realidade, é um Deus e não o nosso Deus. Você entende que às vezes a gente vê grandes pregadores, grandes homens falando, grandes pessoas falando, e de repente é só promoção, pessoal. Não tem essência. Usa a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, tem uma boa eloquência, uma boa homilética, mas de repente é só isso. Amém? Você tem fé? Você tem fé? Crê que realmente Ele atua em resposta às suas orações? Você crê nisso? Se os cristãos se unirem exercitando a fé em Deus e suas promessas, com certeza experimentará a atuação do Senhor, os céus se abrirão e as bênçãos chegarão. Nós precisamos ter essa fé, nós precisamos ter essa certeza e praticar dia após dia. Não é porque você pediu algo e aquilo não aconteceu ainda, ou não vai nem acontecer, porque é como eu digo, ou está alinhado com Deus ou não vai acontecer. Se você estiver pedindo algo para Deus, que Ele faça para você, que vai afastar você da presença dEle, sinto muito. A questão é que as pessoas hoje, elas esquecem do que quando a gente fala da presença, o que isso significa, entendeu? As pessoas acham que a presença de Deus, ela se limita a que as coisas aconteçam ao redor das pessoas, e não é assim. A presença de Deus, ela vem para nos completar daquilo que nós perdemos com o pecado. A presença de Deus vem para nos deixar prontos e preparados para o grande dia, para uma vida eterna. Por isso que quando nós entendemos isso, nós passamos a olhar para as coisas desse mundo de outra forma, não com tanta importância. Nós comemos, nós bebemos, nós damos risada, nós brincamos, participamos de festas, vamos a cultos e fazemos dezenas de coisas, esperamos o fim de semana, de repente, para nos encontrar com os nossos amigos e familiares. Mas quando nós começamos a olhar para Deus, nós começamos a entender isso de outra forma. Então nós precisamos buscar e olhar para Deus e ter essa fé que nos leva adiante, essa fé que nos leva diante de Deus. Amém? Então, vamos praticar. Hoje, se você entender que a fé, a oração e o jejum, ela completa o cristão, é necessário para a nossa vida, junto com ser humilde e nos arrepender e buscar a santidade, tudo isso se completa. Isso é o que falta dentro de muitas pessoas hoje. Isso é o que falta para que as pessoas entendam, para que elas continuem caminhando neste caminho reto. É por isso que eu volto e sempre toco no assunto, gente. Quem puder, é tão barato, às vezes você paga R$20, R$25 um livro na internet. Lê O Peregrino, você vai entender tudo isso. O porquê que eu falo sempre isso, porque lá naquele livro do John Bunyan, mostra todas as situações da vida de um cristão. Um conto muito antigo e é muito atual, porque não mudou nada de lá para cá. As ciladas são as mesmas, os embustes são as mesmas, as mentiras são as mesmas, os enganos são os mesmos. A mesma coisa, não mudou nada. A questão é que hoje nós temos tecnologia que vem para ser a nosso favor e às vezes usamos contra nós quando nós colocamos algo que afeta o nosso... Por exemplo, se é um dia que você está completamente deprimido, você escreve no Facebook, toda a nossa vida é para a glória do Senhor. Entenda isso, toda a sua vida é para a glória do Senhor. Levante essa bandeira no seu coração. Toda a minha vida tem que glorificar o Senhor. Então glorifique ao Senhor até no meio da dor. Louve ao Senhor em meio à dor. 2. Oração. Nós falamos primeiro de fé, agora nós vamos para a oração. E olha só o que diz 1 João capítulo 5, versos 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quando ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. E essa certeza, estamos certos, essa certeza de obter esses pedidos, vem se estiver alinhada à vontade de Deus. Busquemos a vontade de Deus em todo o tempo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
ela enche a nossa vida de paz, alegria e felicidade. Amém? Então, olha, o pastor Ronei já está melhor, já está quase 100%. Amém? Vamos continuar orando, não vamos parar não. A Bíblia afirma que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. A vontade de Deus, e isso faz com que Ele nos ouve. Porque nosso espírito passa a estar alinhado com o Espírito de Deus e nós passamos a compreender, nós passamos a caminhar e buscar aquilo que é vontade de Deus. E isso passa a ser natural na nossa vida, natural na vida do cristão. São coisas naturais que devem acontecer naturalmente, sem esforço. Vai acontecer, basta estar alinhado com Ele. Que o Espírito Santo que esteja em você esteja pronto, esteja preparado, trabalhando em você e não numa caixinha guardado num canto, porque você, em determinados momentos, você prefere caminhar com seus próprios pés. Elza Providelo, boa tarde, tudo bem? Paz, Nice. Estava sentindo saudade de você já, Nice. A Elza também. Eisa, né? Eisa, desculpa. Glória a Deus. Então, nós precisamos da fé, que é o firme firmamento das coisas que não se veem, a oração alinhada com a vontade de Deus. Se nós colocarmos a nossa primeira coisa, quando você precisar de algo de Deus, tá? Não algo que simplesmente enche o teu ser, não. Algo de Deus. Pergunta se está alinhado com a vontade de Deus. A questão é que hoje nós nos preocupamos tanto com o que o mundo está fazendo, com o que as coisas estão fazendo, com o que as pessoas estão desejando, e isso passa, às vezes nós fazemos uma reunião de oração com o intuito de. Quando nós começamos a reunião de oração ano passado na Igreja do Nazareno, não tinha o intuito de. As reuniões eram para comunhão com o Senhor. Em meio a essas orações tinha as petições. Mas antes dessas orações, as confissões. Antes das petições, as confissões. O arrependimento. Tinha um momento de colocar para fora tudo aquilo e colocar diante de Deus com seus próprios lábios. Não guardado dentro de si, mas falando, declarando. E sabendo que lá Ele estaria com você dizendo: vá, meu filho, tua fé te salvou. Vá, meu filho, não peques mais. Então a oração, ela tem esse sentido. A Bíblia afirma que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. É da vontade de Deus enviar um avivamento espiritual? É lógico que é a vontade de Deus. Com certeza a resposta. Um sonoro sim, diz aqui o livro. Deus está interessado em que o seu povo viva segundo a vontade e esteja preparado para os acontecimentos finais e que faça diferença como agente transformador da sociedade. A questão hoje é o seguinte: olha para a tua vida, presta bem atenção. Se hoje houvesse o arrebatamento, você iria? Você vai até um grilo. Cri, cri, cri. Sabe por quê? Talvez nós não temos a certeza, porque nós somos pecadores. Porque ainda mais, por mais que nós busquemos a Deus, por mais que nós oremos, por mais que nós participemos de culto, por mais que nós façamos esse trabalho que nós estamos fazendo, ainda tem coisas que o nosso coração nos diz que somos indignos. O arrependimento, ele vem acompanhado de perdão. Se você se arrependeu do fundo do seu coração, o perdão vem sobre a sua vida. Então você irá, como a igreja santa, imaculada e tocada pelo Senhor e transformada pelo Senhor. E nós precisamos orar e pedir esse avivamento espiritual para que as demais pessoas caiam nessa realidade, para que as demais pessoas vejam esta realidade, para que demais pessoas com avivamento espiritual venham a se arrepender, a se santificar, a se humilhar, se colocar diante de Deus, pedindo perdão, perdoando os demais que os ofenderam, assim como nós temos ofendido, e assim segue o caminho. Então, Olímpia, é preciso ter certas convicções e procurar em você o que está te dando essa dúvida. Eu sei como é que é difícil, eu sei que tem dias que a gente acorda um pouco pior, um pouco na dúvida, um pouco triste, porque quando nós nos encontramos aqui todo dia à tarde,
Quando nós começamos a fazer o livro, tem uma coisa que pesa sobre nós, que é a convicção do pecado. E quando nós temos a convicção do pecado, nós precisamos ter a convicção do perdão. E ao terminar todos esses dias, eu sinto um alívio tremendo, porque durante o processo que nós passamos, nós somos massacrados, nós somos apertados. Amém? Mas com o decorrer, e com o falar, e com o compreender, e com o entender, a convicção de perdão já chega ao nosso coração. Então não há dúvidas, não pode haver dúvidas. Não tem como haver dúvidas. Se você o segue, se você o busca e se você faz o que ele pede para você fazer, por mais que você erre, por mais que você fale, por mais que você peque, se você estiver a convicção desse pecado e entregar a ele, e ele conhece o teu coração, e se o teu coração legítimo e verdadeiro não for voltado para as trevas, ele vai olhar para você e falar: meu filho, tua fé te curou. Não há mais dúvidas, não há. Existe uma convicção de pecado, existe uma convicção de perdão e uma convicção de salvação. Mas isso é muito bom. Quando nós achamos esse não sei, é porque de fato nós temos uma convicção de pecado. Nós temos uma convicção de pecado. O Espírito de Deus retifica com o nosso espírito que somos filhos na fé. Exatamente. Filhos de Deus. O Espírito, ele ratifica isso, por mais que nós tenhamos aquele lado que nos condene, o Espírito Santo ratifica isso. Existe um sangue derramado, existe um cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, para que eu e você tivéssemos essa convicção. Então nós temos que orar e orar para que esse avivamento venha, para que, além de nós, as demais pessoas que ainda não receberam isso e não compreenderam isso e não viram isso ou não vivem isso, recebam. Que tão glorioso será esse dia, caso isso venha acontecer no nosso Brasil e na nossa nação. Ainda mais com tudo que está acontecendo. Porque quanto mais nós oramos por um avivamento, mais dispersamento existe. Mais guerra aparece, mais lutas aparecem, desentendimentos aparecem. Precisamos nos movimentar. Que esse avivamento comece em mim e em você, contagiando todos os que estiverem ao nosso redor e assim, consequentemente, atingindo várias e várias outras pessoas. Estamos aí prestes a retornar aos nossos cultos presenciais, a esse tempo maravilhoso de estarmos juntos. Claro, alguns não poderão, mas já existe esse momento. Esteja atento para essas coisas, para que você não se afaste das coisas que te ensinam e que te mostram o caminho. Um culto hoje, o valor dele inestimável é você aprender, é Deus te encher com a palavra, é você ouvir e ser salvo e receber essa salvação através do ouvir a palavra de Deus. Ser preparado e ter essa convicção de que Deus te ama e Deus te busca em todo tempo. Como eu disse ontem, Deus não afasta os olhos da gente. Nós nos afastamos de Deus, criamos uma muralha, uma malhada que chama pecado, que nos deixa distantes, mas Deus nunca tira os olhos da gente. Se há um propósito a ser cumprido na sua vida, Ele vai fazer com que se cumpra. No determinado momento, na hora certa, você abrirá os seus olhos e Ele vai falar: oi, sempre estive aqui, vim te buscar. Amém? A promessa bíblica diz que se nós sabemos que Deus nos ouve, estamos certos que a resposta é garantida. É tudo isso que nós falamos agora. Se nós sabemos que Deus nos ouve, é garantida essa resposta, esse sim. Povo de Deus, precisamos orar e orar até que lá do alto sejamos revestidos de poder, e esse poder que já habita em nós, que ele cresça, que é o Espírito Santo. Como é necessária a volta para Deus, como queremos ver a glória de Deus se manifestando na nossa nação, e o povo saberá que só o Senhor é Deus. O problema é que as pessoas não estão conseguindo discernir as coisas, diferenciar as coisas.
A Bíblia já diz que muitos serão enganados pelo falso profeta e pelo anticristo. Muitos acharão que ele é o Messias. Assim como o próprio povo separado por Deus, Israel, achará que aquele homem é o Messias. Porque nas mãos dele será colocado o poder sobre toda a terra. Que já é, né, como diz, o mundo jaz no maligno. E quando você ouve ali as 3 tentações de Cristo no deserto, uma das coisas ele fala, tudo isso é meu e tudo isso eu te dou. É isso que ele tem feito hoje com muitas pessoas. Tudo isso é meu, tudo isso eu te dou. Mas na realidade ele nunca te deu nada. Nunca. Nunca. A única pessoa, o único ser, o único Senhor que nós temos é Deus. E somente Ele pode dar. Ele é Deus que dá e ainda é o Deus que tira. Amém? Então nós precisamos nos conformar com os propósitos de Deus e a vontade de Deus na minha e na sua vida. Fora isso, não existe nada. Nada. Fora isso, nós viveremos em engano, viveremos caminhando em caminhos tortos, em caminhos que nós não enxergamos o próximo passo. E eu acho engraçado isso, essa colocação que eu fiz agora. Andaremos por caminhos que não enxergamos o próximo passo. Isso é fé. Mas por que a minha fé não está firmada naquele que me chamou pelo nome? Como as pessoas continuam andando no mundo de trevas e acham que não conseguem, que não sabem, não determinam, não conseguem entender a palavra fé e o sentido disso, se eles continuam caminhando sem enxergar o próximo passo. Jesus Cristo é a luz do mundo, lâmpada para os nossos pés. Ele que ilumina o caminho que nós passamos. Ele fez um caminho. Ele fez um caminho de encontro com Deus. Esse caminho foi doloroso, esse caminho foi um caminho de humilhação, foi um caminho de morte, foi um caminho de autoconhecimento para muitos outros. Amém? E quando nós analisamos esse caminho de Cristo, do momento que ele sai do templo, de onde ele estava, da prisão, da casa oh meu Deus, esqueci o nome do homem, rapaz, sumiu da cabeça. Lá de onde ele estava até o Gólgota, esse é o caminho que nós percorremos. E se nós entendemos esse caminho, buscarmos entender esse caminho de fé, de retidão, de obediência, de transformação, quando nós chegarmos no fim, falaremos como Jesus, está consumado. Ou como Paulo, combati o bom combate, guardei minha fé. Jejum. Jejum, gente, é algo muito interessante. O jejum, ele confirma muitas coisas em nós, ele fala conosco. É algo tão simples de fazer, mas tão difícil de concluir. A nossa mente, às vezes, voltada para as coisas do mundo, nos tira, às vezes, a atenção daquilo que nós estamos fazendo e do sentido disso. Muitas pessoas falam, mas Carlos, eu preciso jejuar para poder estudar com você. Não precisa jejuar. Não precisa. Basta você entender e compreender. Num determinado momento, Deus vai tocar no teu coração e você vai sentir que você precisa entregar e mortificar a tua carne. Você precisa transformar este ser que nós somos em um ser obediente, em um ser que sabe muito bem quem é o seu Senhor, o seu dono. Vamos lá? Olha só, nós vamos ler lá em Joel, capítulo 1, verso 14. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, e o seu Deus, e clamem ao Senhor. Então, quer dizer, ele chama todo o povo, fala, se juntem no templo do Senhor e clamem ao Senhor, se humilhem ao Senhor, se arrependam dos seus maus caminhos, mudem a forma de agir, a forma de falar, a forma de fazer negócios, a forma de tratar os seus familiares, a forma de tratar as pessoas e os amigos. Então ele fala, esse jejum ele mostra para nós o quão dependentes de Deus nós somos. Jesus jejuou 40 dias, gente.
E ele viu que, mesmo ele sendo Deus, a dependência que ele tinha de Deus era muito grande. Porque a única coisa que o fazia respirar e o deixava ele em pé eram os propósitos que Deus tinha colocado na vida dele e o Espírito Santo de Deus que habitava naquele homem, que é Deus, que é santo, que é o Messias prometido, aquele que há de vir novamente para julgar a sua igreja. Nos dias do profeta Joel, o povo de Israel estava vivendo uma situação terrível, havia fome por todos os lados, uma seca terrível estava assolando a terra, a economia destroçada, não havia esperança. Mas Deus sempre está pronto para reverter situações. E ele mesmo levanta o profeta Joel e dá uma ordem: decretem um jejum. Deus, ele sempre dá o passo. Amém? Mas, Carlos, Deus fez com que o Covid acontecesse para algum propósito? É lógico. As coisas acontecem, tudo bem. Mas tudo é um propósito. A gente não pode perder a visão de que Deus, ele carrega o mundo aqui nas mãos. De repente, essa legalidade dos últimos tempos, essa frieza espiritual, todas essas coisas que vêm acontecendo, fazem com que isso possa vir a acontecer. Você lembra que eu disse ontem, nós vemos que na Bíblia há um relato que a natureza mudou depois do pecado do homem, que nasceram espinhos e abrolhos, que os animais que eram mansos se tornaram ferozes. Você entende? Então, quer dizer, o mundo em si, num contexto geral, natureza, biologicamente falando, tudo isso houve uma transformação. O homem foi transformado. O homem não foi feito para morrer. E pronto. E Deus deu um limite para a vida do homem. Porque o homem perdeu o sentido. O homem perdeu o foco, o homem perdeu o olhar. E conforme você vê do princípio até hoje, como Deus fez com que caísse o tempo de vida do homem. Ele abreviou o tempo de vida do homem. Peraí. Ai. Não é corona. Então, nós precisamos entender isso. O porquê que essas coisas acontecem no mundo. O mundo perdeu a identidade, o mundo perdeu a perfeição da criação. Por mais que nós olhemos e vivemos oceanos maravilhosos, mares lindos, árvores frondosas maravilhosas, você imagina como seria, de fato. Isso é só um vislumbre. O jejum é uma disciplina espiritual, presta bem atenção, uma disciplina espiritual, que comunica a Deus que estamos sem saída, a não ser uma intervenção dele na situação. Então, muitas das vezes nós fazemos o jejum olhando para um determinado ponto, Deus olha para outro ponto. Deus vê que o homem está totalmente entregue, que Deus está totalmente dependente dele. E aí ele começa a agir. Mostra também a nossa humilhação, quebrantamento e volta para ele. Muitas pessoas fazem jejum simplesmente em forma de agradecimento. Não existe um ponto. Eu não posso dizer para você que eu tenho um propósito de jejum, um propósito. Não. A minha oração sempre é: perdoa-me, restitui, muda e transforma. Perdoa, restitui, muda e transforma. Porque nós precisamos do perdão de Deus. Então nós precisamos pedir o perdão. Nós precisamos de transformação de mente, arrependimento. Nós precisamos de... como que é o nome? Nós precisamos de um relacionamento com Deus, que é a oração, que é a conversa. Nós precisamos ter uma vida próxima a Deus. Não podemos nos afastar da beleza que é Deus. Mas o homem tem perdido esse foco. O homem jejua por coisas que ele acha que é interessante para ele. Ele não jejua por coisas que de repente Deus tem colocado dentro dele. Nós vemos o jejum de Daniel. Daniel não queria comer dos manjares daquele lugar. Vários outros dos moços que vieram do exílio para lá, eles entraram nessa, homens bonitos, homens, né, que o rei queria que esses caras continuassem muito bem apresentados.
E no fim de 21 dias, ele fazendo o jejum dele, comendo só daquilo que era da terra e não dos manjares da mesa do rei, aquilo que era verduras e legumes, algumas coisas mais aqui ou ali, e ao final dos 21 dias, quando olharam para ele, olharam para os outros rapazes que comiam manjar, ele ainda estava mais bonito, mais apresentável. Ele estava melhor de saúde do que os outros. Presta bem atenção nisso. Deus estava preparando aquele homem para o que ele tinha que fazer, para o que ele tinha que anunciar, para o que ele tinha que mostrar. Amém? E dessa forma ele mostra para Deus: Deus, eu estou na sua dependência. Eu sou dependente de ti. Isso é uma prova de amor para Deus. Por outro lado, o jejum é um tempo de consagração e dedicação especial a Deus. Foi o que Daniel fez. O próprio Senhor Jesus jejuou por 40 dias. Há algo de especial no jejum. Portanto, se queremos vir a experimentar um avivamento espiritual, precisamos separar tempo de consagração em jejum e oração. Isso tudo vem pela fé e pela fé em Deus, através de Cristo Jesus. Amém? Se unirmos estes 3 ingredientes, fé, oração e jejum, com certeza Deus nos ouvirá e responderá e veremos um poderoso avivamento varrendo nossa nação para a glória de Deus. Então, meus irmãos, tudo nós devemos entregar nas mãos de Deus. Tudo nós devemos colocar na mão de Deus. A nossa vida, a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas decisões. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, qualquer decisão que nós tomarmos, nós devemos perguntar para Deus: é a sua vontade, Senhor? Está alinhado com a sua vontade? E fazer as coisas esperando que Deus fale conosco, mostre e nos dê um sinal. Carlão, no final, ora pela família da Dina Andriata por salvação. Vamos orar, todos juntos. E é isso. Quando nós começamos a prestar atenção nas outras pessoas, nós começamos a sentir a presença de Deus e esse avivamento começa. E orar e interceder por famílias que precisam de salvação, de um avivamento, é o que nós podemos fazer de melhor nos dias de hoje, porque é o que mais as pessoas precisam. Amém? E é isso, gente. Esse é o nosso 17º dia. Fé, oração e jejum. Vamos praticar essas 3 coisas. Vamos praticar esses 3 caminhos que nos levam a Deus, em perfeita comunhão com o nosso Senhor. Amém? Vou cantar mais uma vez essa música, porque essa música ela fala muito disso, tá? Acompanha comigo, feche os seus olhos, fale com Deus e de fato entregue isso, entregue todas as coisas na mão do nosso Senhor. Coloque tudo diante dele, porque ele é o que pode fazer essas coisas, ele é o que pode fazer crescer dentro de mim, de você, esse desejo, essa vontade. Tudo a ti, ó Cristo, entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo, alma, eis aqui. Deste mundo mal renego, ó Jesus, aceita-me. Tudo entregarei, tudo
Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó que gozo, ó meu Senhor. Alegria, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei ao Senhor. Tudo eu entregarei ao Senhor. Eisa, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você ouviu e tudo que você aprendeu foi o Espírito Santo que te abriu os olhos e te mostrou. Certo? As palavras, elas falam comigo, elas falam contigo, mas só buscando a presença e o auxílio do Espírito Santo para que nós possamos entender e compreender essa palavra. Então nós precisamos buscar a todo tempo o auxílio do Espírito Santo. É Ele que trará esse poder que vem do alto, o mesmo Espírito Santo que estava pairando sobre o abismo, o mesmo Espírito Santo que Joel promete que toda a carne que cairá, descerá sobre toda a carne, o mesmo Espírito Santo que no dia de Pentecostes encheu cada apóstolo e cada pessoa que estava ali, aqueles 120. Foi o Espírito Santo que levantou Pedro na primeira pregação e transformou vidas de pessoas fazendo um grande avivamento. E é esse mesmo Espírito Santo que hoje habita em nós e vem nos trazendo o entendimento da palavra. E esse mesmo Espírito Santo hoje ele começa a agir em nosso meio, entre nós, para que não caiamos mais no engano da palavra, que não caiamos mais no engano de uma doutrina que não é sã, de uma anátema que tem sido pregada. Então uma das coisas que nós precisamos aprender, caminhemos da forma que Cristo caminhou, seguindo o que a palavra de Deus nos diz. O que o homem fala precisa ser confirmado na palavra, e o Espírito Santo testifica em nosso coração. Uma das coisas principais que eu peço a Deus, e toda vez eu vou pedir e vou continuar pedindo, e se um dia eu falar por mim mesmo, que Ele calhe a minha boca. Que Ele calhe a boca daqueles homens que falam por si mesmo. E esse momento está chegando, Ele está calando a boca de homens que falam por si mesmo e não por Ele. Amém? Então, que o Espírito Santo, neste momento, toque na sua vida, toque na nossa vida, para que mude essa situação, para que mude a situação do engano e que nós possamos a ter o entendimento. É claro que quando nós ensinamos a palavra de Deus, o Espírito Santo habita em nós e o Espírito Santo fala através de nós e você recebe porque o Espírito Santo habita aí dentro de você. Deixe que Ele trabalhe, deixe que Ele mude a sua estrutura. Amém? Vamos orar pela Dina Andriata. Amém? Por salvação. Sejamos agora intercessores dessa família. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, clamando pela família da Dina Andriata por salvação, por cura, por restauração, por transformação de mente, por arrependimento, por santidade, Senhor Deus. Transforma cada um dos familiares dessa mulher, Deus. Eu não a conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe quem é, porque todos nós estamos diante dos teus olhos. O mal e o bom, o ímpio e o filho. Que o Espírito Santo invada, entra naquela casa, Senhor, transformando, mexendo toda a estrutura daquela casa, colocando todas as coisas no lugar, Senhor Deus. Transformando o coração, a alma e o espírito dessas pessoas, trazendo elas de volta à realidade de quem Tu és, Deus. É o que nós pedimos e orando sobre a vida delas. Oro também por cada um que esteve aqui hoje comigo, Senhor, e por cada um que ainda verá. Transforma, Senhor. Que essas palavras entrem em seus corações e fiquem ali martelando a sua mente, Deus, para que eles possam entender e compreender qual é o verdadeiro propósito e chamado na vida de cada um de nós. Sim, Deus, nos capacite, mas olha para nós, Senhor. Tende misericórdia dos nossos pecados, nos perdoa, Pai.
pois nós temos a convicção de que nós somos pecadores e o Senhor é o único que pode perdoar. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Pelo sangue de Cristo fomos lavados e remidos, Senhor. E assim eu tenho certeza e plena convicção que o Senhor não nos abandonará e não nos deixará em nenhum momento. Cumpra em nós a Tua vontade e o Teu propósito, Senhor Deus. E nos ensine a alinhar o nosso pensamento com o Teu. É isso que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Há poder no nome do nosso Senhor e do nosso Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Compartilha, tá? Com quem você quiser, leve essa palavra adiante. Ela vai estar daqui a pouquinho disponível na página da Igreja do Nazareno de Penápolis e também no canal do YouTube da Igreja do Nazareno Penápolis, tá? Entra lá, curta, compartilhe, se inscreva, para que essa palavra chegue a mais pessoas. Amém? Para que essa palavra chegue. Não porque eu quero que ela chegue a mais pessoas, é porque Deus quer que ela chegue a mais pessoas. Certo? Se essa palavra está tocando a sua vida e mudando a sua vida, você imagina o que ela vai fazer com outras pessoas. Amanhã estarei aqui de novo às 16 horas com a quinta condição, buscar a Deus. Buscar a Deus. Cara, tem sido maravilhoso o que Deus tem falado conosco. São 17 dias que se passaram, que vem mudando a estrutura, a nossa estrutura. Amém? Agradeço a vida por cada um de vocês. Continue orando, continue intercedendo pela Dina Andriata, pelo nosso pastor Ronei, pela irmã Zilda, pela Eunice, pela Nice. Amém? Por mim também, tá? Orem por mim. E é isso aí, gente. Se precisar de alguma coisa, vocês sabem onde me chamar, né? Amém? Amo vocês. Tchau.